Mais uma vez, o bondoso Deus nos permitiu estar aqui. E, como sempre, seu Espírito esteve presente. E agora nós vamos entrar nessa palavra maravilhosa, palavra bendita do Senhor. E eu peço que haja luz aqui, porque parece que o nosso pessoal aí de bastidores não está ainda na sintonia. Gente, foi delicioso, delicioso. Até eu estava dançando lá atrás, é que o pessoal não pegou da câmera aí, né? Mas a gente estava dançando ali. E aí a galera toda motivada. Queremos sentir muito mais da tua presença. E aí foi nos levando. Gente bendita do Senhor, graça e paz mais uma vez. E agora juntos eu peço um minuto da sua atenção para a gente orar. Vamos orar juntos. Porque o Espírito Santo, como disse a nossa ministra Carol, já está presente. Então você que está em casa, você vai, na sua oração, vai dizer assim: Senhor, fala comigo nessa noite. Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Eu preciso saber o que o Senhor quer para a minha vida essa noite. E todos vocês que estão ligados aqui conosco, nesse culto online, que estão compartilhando com familiares, com amigos, com pessoas que vocês amam, saiba que aqui tem uma galera de Deus aqui, e nós estamos aqui porque o Espírito Santo permitiu estar aqui. E Ele não te trouxe em vão para esse canal, Ele não te trouxe em vão para esse culto. Nós vamos juntos aprender a palavra do Senhor. Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade e privilégio que o Senhor nos dá de entrarmos mais uma vez em tua presença. Hoje, o céu está descendo na terra, através dos louvores entoados, através da liberalidade do coração, da alegria, do espírito que se entrega, que se rende. E eu peço em nome de Jesus, que tu venhas a falar ao nosso espírito e ao nosso coração. Abra os olhos do nosso entendimento e a partir de agora, Senhor, toma conta deste ambiente em todas as instâncias, em todas as áreas. Que o Senhor abra o coração, o ouvido, mente que está ligado aqui conosco e que pelo seu poder o Senhor possa falar exatamente aquilo que o coração anseia, que o espírito anseia e que a mente pode absorver. Traga-nos uma palavra clara, direta, objetiva e que seja recheada de sabedoria, conhecimento, direção, profundidade e que as riquezas insondáveis da tua graça e da tua revelação venham sobre nós nessa noite. Assim nós oramos, abençoando a palavra que vai ser lida e os ouvidos que a ouvirão, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém, gente? Eu quero ler com vocês Ezequiel 37, e eu acredito que esse texto, ele é tão profundo, eu acredito que até a eternidade nós vamos pregar sobre ele e o Espírito Santo vai falar através dele e os nossos corações serão alcançados e completamente regenerados por ele. E o Espírito Santo, eu vou ler só o versículo de número 10, Ezequiel 37, 10, para ganharmos tempo, porque nós já começamos um trabalhar através dessa mensagem e Deus, com absoluta precisão, vem trazer para mim, para o meu e para o seu coração, aquilo que realmente necessitamos para essa noite. E diz assim a santa e bendita palavra do Senhor. Aqui Ezequiel já está tratando da segunda ordem de Deus para profetizar. Deus havia mandado ele profetizar no verso 4, no verso 7 ele profetizou, no verso 9 Deus manda novamente e no verso 10 ele profetiza. E profetizei como ele me ordenou, ou se me deu ordem. E o Espírito entrou neles e viveram e puseram-se em pé, um exército grande em extremo, ou sobremodo poderoso.
Muito bem, povo de Deus, herança bendita do Senhor. Vamos entender esse contexto primeiro, antes de entrarmos nesse verso 10. Aqui, Ezequiel estava no cativeiro, Israel já estava sem esperanças, e toda a fé desse povo estava indo embora. Aqui tinha o retrato de um povo enfraquecido. Aqui havia o retrato de um povo derrotado. Por serem escravos, eles se acostumaram a viver uma vida de derrotas. E essa vida de derrotas levou Israel a não ter mais esperança. Então Deus chama um profeta ainda jovem, chamado Ezequiel. Ele vai à beira de um rio Lai, e ali começa a falar com ele. Tanto é que o verso 1 diz que a mão do Senhor vem sobre ele. E quando há uma intervenção sobrenatural é porque a coisa está séria. Às vezes as nossas vidas estão viradas no avesso. E nós perdemos toda e qualquer perspectiva de futuro e de esperança. Muitas vezes nós queremos abandonar, largar. Queremos que as coisas aconteçam de uma forma que eu não seja confrontado, porque eu sinto vergonha de quem sou, de como eu estou e de onde cheguei. Então, de repente, Deus olhando para o meu estigma, Deus olhando para a minha situação, e eu sendo povo dele, ele vem com uma intervenção. Então a Bíblia diz no verso 1, e veio sobre mim a mão do Senhor. Deus intervém, porque ele vê que se eu continuar assim, eu nunca vou sair do cativeiro. Ele vê que se eu continuar desse jeito, eu nunca eliminarei a minha vergonha. Eu nunca sairei debaixo de um potente, de um mal, de um ser que me comanda, me toma por completo e me deixa sem ação e sem reação. Então Deus vê o povo dele passando por isso, ele vem com a sua mão poderosa e intervém na situação. E olha, esse texto não é para ímpio. Esse texto não é para quem não conhece Deus. Esse texto é para quem já viveu um bom tempo com Deus e agora está morto. Já viveu muito tempo na presença do Senhor e agora vê a sua vida não andar, não fluir, nada dá certo. Por mais que tente, por mais que se esforce, parece que tudo está ao contrário, parece que tudo dá errado e ele não tem forças. Esse texto foi escrito, vivenciado exclusivamente, como diz o verso 11, para toda a casa de Israel, ou para toda a igreja de Deus. Seria muito bom falarmos que esse texto é para ímpio, para quem não conhece a Deus, porque nós teríamos uma desculpa. Olha, esse povo não conhece a Deus, então por isso estão passando essa situação, esse vexame, essa vergonha. Mas o texto nos envergonha, porque o texto não é para quem não conhece a Deus, é para quem conhece a Deus. E aí que vem o peso. Significa que quem conhece a Deus pode morrer na casa de Deus? Pode. Significa que quem conhece a Deus pode estar na casa de Deus não produzindo frutos? Pode. Significa que muitos que conhecem a Deus, viveram com Deus desde quando nasceram espiritualmente, podem, em algum ponto da sua história, se tornar secos como esses ossos secos? Pode. E o que é que leva alguém a viver assim? Como é que alguém pode viver assim? E eu digo a vocês que hoje a igreja está cheia de ossos e alguns já estão secos. Infelizmente já estão secos.
e alguns estão, como diz esse verso 2, sequíssimos. O vale cheio de ossos, povo de Deus. É gente que lembra lá atrás, já foi e não é mais. É gente que já fez e não faz mais. É gente que já foi uma promessa, mas ficaram parados pelo meio do caminho. Se pergunte, ou se lembre, ou traga memória de quantas pessoas começaram com você no Evangelho e onde eles estão agora. Tente descobrir onde estão aqueles que outrora eram pessoas inflamadas, eram pessoas dedicadas, eram pessoas que te levavam, que te puxavam, que eram entusiasmadas por Deus, pelo céu. Ele sonhava com isso. Onde eles estão agora? Deus pega o profeta Ezequiel e ele diz assim: eu tenho que dar um basta nesse estigma, nessa síndrome de derrota, nesse povo acomodado no pior, nesse povo que gosta de resto espiritual, nesse povo que está morto e ainda não sabe. Eu tenho que dar um basta. Ele pega o profeta Ezequiel. Vem sobre o profeta a mão do Senhor. E ele o leva a um vale cheio de ossos. E Ezequiel, claro, não conhecia esses ossos, porque todos aqueles que morrem ficam desfigurados. Todos os que morrem espiritualmente perdem a graça de Deus, perdem a beleza de Deus, perdem o temor de Deus, perdem a glória de Deus, perdem a vida de Deus, perdem a essência de Deus. Quantos que você encontra pelo caminho hoje estão afastados do Evangelho, da igreja, da comunhão, da palavra, da graça, e você olha para eles e até fisicamente você diz: meu Deus, o que aconteceu? Pessoa, o que houve com ele, o que houve com ela, perdeu toda a beleza que havia, porque a palavra do Senhor diz que a presença de Deus nos torna bonitos. Ela nos torna saudáveis, ela alegra o coração e torna formoso o rosto, aformoseia o rosto. Mas hoje o que nós mais temos são pessoas revoltadas com o sistema, revoltadas com a igreja, revoltados com o Evangelho e como o Evangelho é conduzido hoje. Pessoas que se rebelam diariamente, pessoas que fogem, pessoas que não fazem história, que não dão voz, que não dão vazão, que não são reformadores, mas são pessoas que se escondem na própria covardia de não tentar mudar aquilo que vem de errado. O que nós mais temos são pessoas morrendo fora do acolhimento da igreja, da comunhão, da fé, da palavra. Eu vejo pessoas hoje insubmissas, desobedientes, pessoas que querem servir no Evangelho, querem fazer o Evangelho acontecer, porém não se submetem a autoridades, e eles pensam que vivem. Como se Deus tivesse exclusividade nesse ou naquele que se rebela contra autoridades constituídas pelo próprio Deus, e eles vão fazer a obra de Deus ainda em nome de Deus, querendo falar de Deus, mas não obedecendo a Deus. É uma ironia grotesca. Tem muita gente morta e não sabe que morreu. Tem gente que age em desobediência e pede e prega para os outros obedecer. Tem gente que é insubmisso, que tem suas verdades, que não tem a verdade do Evangelho, mas são incapazes de ouvir o Evangelho e de obedecer o Evangelho e de sujeitar o Evangelho, mas eles pregam o Evangelho falando para todos obedecerem, para todos se sujeitarem, quando ela mesma não consegue fazer isso. Deus intervém porque Ele vê que o seu povo está padecendo. O seu povo está morrendo. Cai de nossas cabeças a coroa. Cai de nós a autoridade.
Cai de nós aquela vontade de virar o jogo, aquela garra para virar o jogo, sai de nós aquele ímpeto, e nós nos tornamos cada vez mais a geração do prazer. Em 1 de Timóteo 5:6, diz que algumas pessoas, embora vivam, estão mortas porque só vivem para os prazeres. Isso quer dizer que tem muita gente vivendo esse tipo de geração, a geração do prazer. É a geração do pecado, é a geração da desobediência, é a geração da teimosia. Por mais que você ensine, por mais que você fale, por mais que você mostre a palavra escrita, ele tem a sua verdade e não ouve. Ele mantém o seu orgulho em alta. É um povo que vive viciado, é um povo que vive no pecado, é um povo que vive desordenado, vive uma teimosia santa, uma desobediência fatal para o seu evangelho, mas ainda assim não voltam atrás. O orgulho e o coração endurecido leva a pessoa até o túmulo, mas ele não muda e não deixa de mentir, não deixa ninguém desonrar, não deixa ninguém ferir, não deixa ninguém ir contra, e ele é capaz de morrer no seu pecado, mas ele não libera perdão. E fazemos a obra de Deus assim, com esse coração, e os ossos secos estão espalhados na casa do Senhor, no ministério, no chamado, na teologia da igreja, na fé. Sim, na fé. Tem muita gente que está na igreja e não crê. Eu costumo dizer que lá fora estão os ímpios, mas dentro da casa de Deus estão os incrédulos. Porque a palavra de Deus é vida, e todo dia ela gera aquilo que ela gera vida. Então as pessoas estão morrendo porque não tem essa palavra, e se não tem essa essência, a palavra não pode fluir. Pessoas que, quando são confrontadas na fé, são medrosos, eles não acreditam, eles são fracos, eles são atormentados. Olha, hoje com essa pandemia, muitos não saem de casas, outros estão rompidos com a própria família com medo de um vírus, outros, se o familiar visitar, sai logo atrás desinfetando com álcool gel, como se o álcool gel fosse mais poderoso do que esse vírus que faz e torna o mundo inteiro numa pandemia. Isso é sinal de quem não crê. Eles são fracassados na fé, estão como ossos secos, são tomados pelo medo. E a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. São ossos secos porque são desobedientes, porque não evangelizam mais, porque não ganham almas mais. Quando nós estamos caminhando para o vale de ossos secos, nós não frutificamos mais. Sai de dentro de nós o fogo, a vida. Quando Satanás se rebela lá no céu, antes de ser Satanás, ele ainda era um querubim da guarda ungido. Então Deus diz: tirei do meio de ti um fogo, aquilo que era de Deus saiu. Então ele virou o diabo. Quando a glória de Deus sai do homem de Deus, ele se torna estéril, e mesmo estando na igreja, ele não produz mais. Esse texto é para a igreja. É gente que não é dizimista, é gente que não é fiel, que quer bênção de Deus, que quer cura de Deus. Se ficar doente, vai clamar a Deus por cura. Quer proteção no meio da enfermidade, no meio da pandemia, no meio de toda essa crise. Quer socorro de qualquer área. Mas quando tem que ser fiel a Deus, são fiéis a si mesmos. Eles guardam um vil metal que daqui a pouco vai para o túmulo, ninguém vai usar, porque eles são egoístas, eles são mesquinhos com o próprio Deus. Eles estão como ossos secos.
Deus não pode contar com eles só são números na casa de Deus, mas eles não são exércitos. Por quê? Por que, pastor, você está falando essa palavra? Porque, para quem não sabe a Bíblia, ela diz o seguinte, que quem está morto não sente, não ouve, não vê, não se mexe, não faz nada, não faz a diferença. Só faz a diferença se fizer parte do exército do rei. Quem não faz parte do exército estando na igreja são ossos, e alguns mortos, e alguns tão mortos que estão sequíssimos. Por isso que as nossas ações falam por nós. E não é quem fala bonito que Deus ouve. É aquele que mal fala, mas age. É aquele que não precisa levantar sua voz. Hoje eu venho falar desse texto porque eu quero ver o invisível. Eu quero experimentar o sobrenatural. E para experimentar um sobrenatural e ver o invisível, eu preciso saber minha real condição. Como é que eu estou? O texto começa a narrar de alguém que é soberano. E veio sobre mim a mão do Senhor e me levou e me colocou no meio de um vale cheio de ossos. E ele me fez andar ao redor deles e eles estavam sequíssimos. É assim, quem vive, vê onde foi parar aquele que tinha a promessa. Muitos de nós vamos ver pessoas caídas, mortas nos seus pecados e não conseguem sair de lá. Muitos de nós vamos ser esse profeta Ezequiel, que Deus vai usar para levantar os mortos, para intervir a favor dos que pereceram, para levar de novo vida para alguém que um dia já teve vida. A palavra do Senhor é tão fantástica e formidável que ela começa a dizer quem é o soberano, quem é o exaltado das nações, quem é a autoridade, em quem estava a sabedoria, a soberania, em quem a lei dele é eterna, em quem a palavra permanece para sempre, quem tem todo o poder, quem pode estruturar de novo mesmo aquele que já morreu. Porque ele diz, e veio sobre mim a mão do Senhor. Isso quer dizer que Deus e a sua palavra se unem agora para promover o sobrenatural. Sabe por que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê? Porque é a única palavra do planeta capaz de transformar o perdido, de curar o ferido, de levantar o abatido, de levantar e pôr de pé de novo o caído. A única palavra poderosa, pai não consegue fazer isso, mãe não consegue, pai e mãe não conseguem nem nos nossos dias governar os filhos. Quando chega na fase da adolescência, se não foram criados de acordo com as bases do Evangelho, já perdem o controle e os filhos ditam as regras dentro de casa. Só a palavra de Deus começa a conduzir-nos no lugar certo. E aqui temos um outro personagem, o profeta. O profeta é o canal. Hoje eu sou um canal para a sua vida. Eu não sou o que faz o milagre. É como se fosse uma semente. Eu seria o semeador. Mas o poder de germinar não está em mim, está na semente. Eu seria o que espalharia a semente da sua vida. A palavra eu espalharia, mas eu não sou a palavra. Muita gente se apega ao profeta. Muita gente acha que o pastor é a solução. Muita gente acha que o pastor, se ele estiver, Deus está. Se ele não estiver, Deus não está. O profeta é só um canal. A vida não está no profeta porque não é do profeta. A vida está em quem o profeta obedece, ao dono do profeta. A vida está naquele que é soberano. Aquele que é capaz de pegar o profeta, põe a sua mão sobre ele e o leva para onde quer.
Então nós temos aqui um personagem, o profeta. Se eu quero viver o invisível, se eu quero experimentar um sobrenatural, eu preciso saber quem manda. Quem manda é o Senhor, é Deus, é o seu Deus. É uma ação de amor na terra através de alguém. Deus faz isso. Deus vê a sua história, Deus vê a sua vida, Deus vê o seu choro, Deus vê a sua vergonha. Deus vê o seu pecado, Deus vê a sua lama, Deus vê a sua sujeira. Deus vê o nojo que você vive. Então, Ele usa um canal como uma ação de amor. E Ele diz, e vem sobre o profeta a mão do Senhor. E essa mão leva o profeta para onde a ação de amor de Deus quer. Então a primeira ação de Deus para que nós possamos reviver, para que esses ossos secos possam mais uma vez viver, é Ele falar através do profeta, profetiza, filho do homem. Profetizar é palavra. O que é a palavra? A palavra é uma autoridade em ação. Quando Deus diz profetiza, se nós levarmos no paralelo ao Novo Testamento, Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então Ele é a palavra viva. João capítulo 1, verso 1 diz que Ele é o verbo vivo, que estava com Deus desde o princípio e todas as coisas foram feitas por Ele. Então Jesus é essa palavra. Nós temos aqui o profeta e agora nós temos Jesus em ação. Nós temos Deus com a sua mão soberana, o seu poder soberano e a sua vontade soberana. Então nós temos o segundo personagem que é o profeta, a pessoa que Deus vai usar para levantar você dentre os mortos. E agora nós temos o poder que é capaz de ressuscitar você, que é a palavra, ou seja, a vontade, a palavra direcionada, a vontade de Deus em ação, a autoridade de Deus em ação. E em terceiro lugar, nós temos o Espírito. Quando nós lemos o verso 10, ele disse assim, profetiza, o verso 9 diz, profetiza ao Espírito e diz, vem dos 4 ventos, dos 4 cantos da terra e assopra sobre esses mortos para que vivam. Não há como existir vida sem a ação do Espírito. Se nós queremos experimentar uma vida nova, esses são os caminhos do sobrenatural. É ouvir a palavra de Deus, ela é bendita, soberana, eterna e dura, permanece para sempre. Tem que ter um canal que flua livremente essa palavra, que não seja um canal entupido, que seja um canal que flua sem misturas, sem venenos, porque hoje a maioria das nossas igrejas estão contaminadas, porque elas vivem um exercício financeiro em nome de Deus. Elas vivem à mercê de negócios, falam mais desse evangelho coach, que ninguém tem problemas, que todo mundo vence, e prepara o homem, prepara a igreja, prepara o homem e a mulher de Deus, não para o céu, mas para viver bem aqui, ser bem sucedido aqui, ter sucesso financeiro aqui, ser reconhecido aqui, porque esse é um evangelho de sabedoria, ele nos envolve, nos impacta, nos comove, mas não nos salva. O evangelho, para quem não sabe, não tem ninguém que veio para o evangelho e não sofreu. Não tem nenhum profeta e nenhum apóstolo que decidiu entregar sua vida a Cristo, que não teve sua vontade totalmente destruída. Tanto é que Jesus diz que quem quer vir a mim, tem que negar a sua própria vontade se quiser morar no céu. E eu, de repente, me deparo com um evangelho que é só fortuna, sucesso, bens. Eu acumulo uma vida aqui de honra e parece que todo mundo vai colocar um tapete para eu passar, porque eu tenho agora mais sabedoria.
e eu uso a autoajuda desse evangelho coach, é gente com mentoria. Você não faz nada sem um mentor. E o Espírito Santo ficou aonde? Se a palavra do Senhor diz em Isaías: quem me mostre quem pode ser o seu conselheiro, quem um dia deu a ele para que depois ele pudesse retribuir. Quem? Toda a sabedoria está nele. Como é que eu vou ouvir um homem que vai morrer daqui a pouco? Como é que eu vou seguir as instruções de alguém, mesmo em nome desse Deus, se essa não é a palavra? A estrutura de um sobrenatural, perfeitamente representado, passa por aí. Palavra de Deus, vida de Deus, soberania de Deus, poder de Deus, um canal limpo de Deus e a ação da palavra e do Espírito na sua vida. Fora isso, eu não conheço mais nada que liberte o homem. As clínicas tentam, os hospitais tentam, os divãs de análise tentam, mas o que muda o homem, o que transforma o homem é a palavra de Deus. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que no verso 7 houve um rebuliço. Quando Ezequiel profetiza como foi ordenado, houve um rebuliço. E esse rebuliço significa tumulto. A vida de muita gente está tumultuada, é mudança. Reboliço para Deus ali é mudança, é reviravolta, porque Deus não aguenta mais a mão estar junto com o pé, estar no lugar do pé. Deus não quer que o tronco esteja no lugar da cabeça, não dá. Deus tem que organizar a nossa vida para o sobrenatural. Não vem sobrenatural para uma vida bagunçada, para uma vida toda tumultuada, para uma vida sem paz. Então Deus provoca um rebuliço. Eu vejo esse texto que essa reviravolta, essa mudança, esse rebuliço de ossos voando, encontrando o seu osso, encontrando cada um o seu encaixe perfeito, é porque tudo na nossa vida está fora do lugar. Algumas pessoas só voltam para Cristo quando vão para a lama. Outras só voltam quando estão numa cama de hospital. Outras só voltam depois que são acometidos de um mal e um trágico alguma coisa. E aí você fala, poxa, mas ele veio para Jesus e olha o que aconteceu. Aconteceu uma reviravolta, um rebuliço, porque alguém profetizou e essa palavra fluiu e os ossos vão ter que voar mesmo. Deus quer consertar a vida errada e para consertar a vida errada, às vezes a pessoa vai a nocaute na guerra, na luta, no ringue da vida, vai a nocaute, vai passar vergonha, seus pecados serão expostos e você vai dizer, Deus precisava me envergonhar assim. É só assim que você é liberto da acusação do inferno. O sobrenatural não vem quando a vida, a mente, o coração estiver desorganizados. Se você quer sobrenatural, Deus é organizado. Se tem raiva, se tem ódio, se tem falta de perdão, não, Deus não vem, Deus não opera. Não se iludam. Não se iludam quando muitos de nós estamos aqui nas nossas verdades, tentando fazer o que pensamos ser o certo. E porque eu tenho um certo conhecimento da palavra, e eu acho que tem que ser assim, e eu não perdoo, e eu não libero perdão, e depois eu saio pregar, eu saio cantar, eu saio louvar, eu saio adorar, eu saio para fazer a obra de Deus. Deus não está nessa obra, quem está nessa obra sou eu, com vontade de adorar a Deus, com vontade que Deus receba, com vontade de pregar em nome dEle, mas Ele não está pregando através de mim, porque Ele não pode voltar atrás na sua palavra. Se eu não perdoo, eu não sou perdoado, simples assim.
eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso me vestir de ouro. Eu posso fazer uma igreja com sinos na torre, teto de ouro, piso de mármore. Eu posso enfeitar a casa de Deus, mas se eu não estiver com o Espírito de Deus, Deus não está ali. Eu tenho um texto de 1 Reis 20, onde fala do profeta, de um rei chamado Ezequias. O texto, todo o contexto diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Mas ele manda o profeta ir até ele e falar o seguinte: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Imagina, eu fiquei nesse texto pensando, como é que um homem, que o texto sagrado diz que fez o que era reto aos olhos do Senhor, Deus manda pôr em ordem a casa porque vai morrer. Como é que é possível? Então eu vou ler toda a história dele. Eu quero saber o que está acontecendo. Quando eu vou ler toda a história dele, eu vejo que era um homem que guardava a verdade só para ele. Era um homem amante de si mesmo, que se engrandecia, se envaidecia, e ele fazia propaganda daquilo que fazia. E era um homem que não envolvia a família e nem amava o seu próximo. Então Deus diz: olha, você me ama muito, mas você me ama só para você. E eu gosto de gente que me ama no seu próximo. Por isso que Jesus falou assim: um dia nós estaremos todos diante dele, então um grupo à direita e outro à esquerda. E o grupo que estiver à direita vai ouvir assim: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino dos céus, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então os que estiverem à esquerda começarão a gritar e dirão: e nós, Senhor, e nós? E ele vai dizer: apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. E eles vão dizer: mas nós profetizamos em teu nome, nós ganhamos almas em teu nome, nós fizemos curas, expulsamos demônios. E ele vai dizer: nunca vos conheci. Entende, gente, que tem uma situação onde você prega o evangelho pelo evangelho, e tem gente que prega o evangelho para si mesmo. Prega o evangelho, faz o louvor por si mesmo, porque precisa daquilo, precisa daquele movimento, precisa daquilo para sobreviver, mas está morto para Deus. Deus disse ao rei: põe em ordem a sua casa, porque você vai morrer, cara. Você vai morrer, você não me agrada, porque você só agrada a você mesmo em meu nome. É diferente. Agradar a Deus por Deus é uma coisa, e agradar a Deus por você é outra coisa. Por isso que nossas vaidades devem ficar longe do evangelho, porque ele diz: não há rocha que eu conheça, não há rocha maior do que eu, não há outro Deus como eu, não há nas escrituras, não há no céu, não há na terra, não há na história. E se houver, o profeta Isaías fala, usado pelo Espírito Santo, ele diz: me apresenta. Se houver um Deus além de mim, me apresenta. Simples assim. Eu vejo o verso 2, quando Deus fala para o profeta: e ele me fez andar ao redor deles, e eis que estavam sequíssimos. Sabe o que isso significa? Significa que ali o cheiro era de podre, de morte. Às vezes, gente, Deus quer nos levar a algumas áreas de nossas vidas que cheiram morte. E que a gente mantém guardadas, escondidas, porque só nós sabemos, são as nossas fraquezas. Elas não são do conhecimento público, mas Deus faz alguém andar sobre elas. Deus faz alguém sentir o cheiro delas. O poder de Deus vem e Ele está te falando hoje qual área da sua vida hoje você precisa de um sobrenatural de Deus, porque já morreu. Qual área está morta e precisa da palavra,
precisa que o Espírito direcione alguém, a soberania de Deus interfira na sua história e alguém vai dizer: levanta-te! Os ossos são a estrutura. Um corpo, ele não fica em pé se não houver os ossos. Então, vamos imaginar que os ossos é o que sustenta o nosso esqueleto, ou o nosso corpo. Se tivesse só músculos, eles não ficariam em pé. Então, quando Deus começa a falar no verso 4 para ele, profetiza, filho do homem. Profetiza a estes ossos e disse-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Deus está dizendo: você precisa profetizar naquilo que é estrutura na sua vida para você voltar a viver. O que Deus quer nos dizer é aquilo que dá sustentação e estrutura. É exatamente aquilo que falta em mim. Eu tenho que usar a palavra com sabedoria. Deus está preparando a sua vida. Quando Ele fala osso, chega-te a seu osso. Ele começa a preparar. Ele vai preparar você para algo maior. Ninguém recebe algo grande sem estar pronto. Então Deus começa um trabalhar. Ele trabalha com a sua palavra, com a sua soberania, com a sua mão poderosa, com a sua intervenção. Então Deus está preparando você para a sua vida espiritual, ter sustentação e estrutura para ficar de pé. O osso vai se chegando ao seu osso e vai acontecendo uma situação após outra, uma situação após outra, e você não sabe discernir o que está se passando. Muita gente até confunde e acha que é o inimigo trabalhando contra a sua vida, quando no verso 3 Deus faz uma pergunta ao profeta: filho do homem, poderão reviver estes ossos? E ele diz assim: Senhor Deus, tu sabes. E Deus estava dizendo assim: filho do homem, você acredita que esse casamento pode reviver? Você acredita que esse relacionamento que acabou há pouco pode voltar a dar certo? Você acredita que essa empresa pode voltar a produzir mais uma vez? Você acredita que esse ministério que todo mundo disse que morreu, ele pode frutificar de novo? Você acredita? É o que Deus está falando, filho do homem, você acredita que isso pode acontecer? Esse chamado, ele pode ser renovado? Então, ele diz assim: profetizei, pois como me havia dito. Eu acredito que isso é um chamado para o sobrenatural, para você entrar lá. E é você chamar à existência aquilo que não existe na área que você precisa. É pegar aquilo que ainda não está em suas mãos, mas que a sua alma, o seu espírito anseia, porque Deus já organizou as coisas dentro de você, e você já sabe como deve proceder. Então é entrar diante de Deus, o Todo-Poderoso, e profetizar nas áreas que já morreram. Então você vai ver o invisível, ainda que seja pela fé. E eu vou falar uma palavra aqui, que é uma palavra que eu gostaria que você guardasse. Você vai ver o invisível pela fé no que você está ouvindo desse canal de Deus hoje. Mas você vai provocar o sobrenatural. Você não vai deixar acontecer, você vai provocar o sobrenatural. Tem muita gente precisando provocar um sobrenatural na área financeira. Provoca. Veja o invisível, veja a sua vida mudada. Veja um milagre acontecendo, e aí se você disser a mim, eu não consigo, se você tem uma mente negativa, a fé não pode operar. Veja, porque é isso que a Bíblia diz, como o homem pensa consigo mesmo, assim ele é. Veja isso acontecendo, veja o invisível e provoque um sobrenatural nas áreas que já morreram, nas áreas que você fracassou, nas áreas que você caiu.
porque o tamanho do seu milagre é exatamente o tamanho do seu Deus, é exatamente o tamanho que você acredita que Ele é. E eu posso dizer isso de carteirinha, porque nós temos a Beth aqui na igreja. A Beth ficou em coma, mais de 40 dias em coma. E todas as vezes que eu ia visitar a Beth, com os meus olhos físicos, eu saía de lá não acreditando como o corpo de um ser humano pode chegar a tal situação. Então, um dia eu me lembro, uma noite depois de visitá-la, eu fiquei do lado dela o tempo todo na visita, fiquei sozinho pregando para ela. Eu fiquei fazendo um culto e falei, Beth, e ela em coma, induzido, ela nem estava mais nesse mundo, e eu falei, Beth, o culto de ontem foi assim, e eu sozinho do lado da cama dela, profetizando. Mas eu não profetizei o que eu acreditava e nem o que eu via, nem que os meus olhos traziam de informações. Eu profetizava o que a palavra de Deus dizia. E eu dizia, você vai ser curada pelo poder de Deus em nome de Jesus. Mas dentro de mim vinham como uma bomba dizendo, para de mentir, porque você está vendo que ela está um cadáver humano, ela não vai se levantar daí. E eu me lembro que eu saí aquela noite do hospital e chorei. E no carro eu falei, eu não sei o que vai acontecer, mas os meus olhos dizem que não dá mais. A minha mente diz que não dá mais. Mas eu não profetizei isso, eu profetizei a palavra do Senhor. E hoje a Beth anda, trabalha, vive e dança na casa do Senhor. Porque não é a minha palavra, nem os meus olhos, nem segundo a visão dos meus olhos. É segundo o poder daquele que nele opera todas as coisas. Você tem jeito. Você vai se levantar de novo. Não porque as pessoas não acreditam e não te ajudam, mas porque essa palavra funciona. Porque essa palavra é poderosa. E a Bíblia diz que só depois que se organizaram os ossos, pele, nervos, tendões, é que o Espírito veio. A vida só veio depois de organizar a casa. Depois de limpar a casa, os ossos reorganizados, os tendões, a carne, a pele, a estrutura emocional, a estrutura sentimental, agora trabalhemos a área espiritual. Então o Senhor diz no verso 9, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e diz... Assim diz o Senhor Deus. Essa é a palavra. Não é assim diz você, nem assim diz o médico, nem assim diz o pai, nem assim diz a mãe. Assim diz o Senhor Deus. O que eu devo profetizar? A palavra de Deus. Qual é a melhor oração? A palavra de Deus. Por quê? Porque ela não volta vazia. Ela cura. Ela gera vida. Quantos de nós estamos apresentando só folhas secas da figueira? E nós queremos um milagre, mas quando Jesus vem buscar frutos em nós, Ele não acha mais. Nós estamos como essa figueira, prontos para secar. Nós trazemos aparência de crente, jeito de profeta, jeito de santo. Nós cantamos como os anjos cantam. Nós pregamos como se nós fôssemos lapidados pelo céu. Nós já temos a manha, o jeito, a forma. Somos fazedores de fogo. Sabemos fazer o povo dar glória a Deus. Nós incitamos ao milagre. Nós provocamos a fé das pessoas, nós conseguimos ousar em adoração, mas nós não passamos de carne sem o Espírito. Porque a carne é a aparência.
Nós temos jeito, nós temos cara, nós temos até cheiro e até voz de santo, mas nós vivemos em pecado, em miséria. E eu tenho aqui um texto que diz que carne também tem vida. O texto de Gálatas 5, 19 a 21, diz qual é a vida da carne. Eu posso estar na casa de Deus e ser totalmente carnal, fazendo as obras de Deus? Posso! Porque na casa de Deus tem ossos. E alguns se secam, e alguns morrem. Eu não faço a diferença. Quanto tempo faz que você não ganha uma alma para o Senhor? Quanto tempo faz que você não sai de casa com uma só ideia, evangelizar o perdido? Quanto tempo faz que você não pensa, planeja, ora para visitar alguém com o intuito de levá-lo para o céu? Quanto tempo faz? E você vai saber o que reina na sua vida, se é carne ou se é espírito. Porque a Bíblia diz nos versos 19, que a carne ali tem impureza, imoralidade, prostituição, inimizades, ciúmes, iras, tem discórdias, dissensões, orgulhos, facções, inveja, corrupção, roubo. Tem manipulação, fornicação, adultério, idolatria, feitiçaria, embriaguez, glutonaria, pornografia, pedofilia, homossexualismo. Pessoas querem servir a Deus andando na carne. Hoje, nós temos que ver se eu estou doente ou não, para depois falar de cura para alguém. Eu preciso ver se eu sou obediente ou não, para depois eu falar para alguém obedecer a Deus. Eu preciso ver, eu preciso saber se Deus fala realmente por mim ou não, ou eu por mim, de mim, quero falar dele. Para eu não entrar em contradição com o próprio Evangelho. O que o texto nos narra que a primeira ação sobrenatural de Deus é o próprio Deus. É Ele intervindo na minha e na sua história. A segunda é o canal. Ele colocar a pessoa certa na sua história, na sua vida, para mudar a sua história. E a terceira é a sua palavra. E a Bíblia diz assim: profetizei, pois, como me havia dito. Eu amo a palavra do Senhor porque ela não nos deixa na mão. Ela não nos deixa vazios e ela não nos deixa à mercê do caos. A palavra sempre produz. Tem um salmo, que é o Salmo 144, 1, que diz que Deus adestra as nossas mãos para a peleja e os nossos pés para a guerra. Salmo 144, 1. Deus nos prepara para a guerra. Deus nos prepara para lutar. E quando eu pego esse evangelho de impressionismo, esse evangelho coach, onde nós acabamos formando pessoas para o sucesso e não para o céu, eu fico preocupado, porque a igreja perde a identidade. A igreja vira um clube, a igreja vira uma escola, a igreja vira um compêndio de sabedoria, porém não tem vida com Deus. Hoje, a palavra de Deus quer nos ensinar que se eu profetizar como diz o Senhor, gente, é como diz o Senhor. Eu não estou falando desse tipo de evangelho que não nos leva para o céu, que não aponta para a volta de Jesus. É um evangelho que prepara a gente aqui para a terra, está envolto em dinheiro, em segundas intenções. É um evangelho de mídia, um evangelho de artifícios, de objetos de fé, de água ungida, de lenço ungido, de sabonete ungido, de flor ungida, de pedaço da cruz de Cristo, de terra de Israel. Eu não estou falando desse evangelho que não é de Deus.
Eu estou falando da palavra viva que nos leva para o céu, que nos liberta dos nossos pecados, dos nossos temores e que nos salva. Só a palavra de Deus é capaz de quebrar essas fortalezas, porque Deus não nos prepara para sermos um sucesso aqui na terra. Ele nos prepara para morar com Ele no céu. Aqui, João 16, 33, você se prepare. Você está no mundo, você vai ter luta, e vai ter aflição, e vai ter choque. E é a palavra de Deus que te dá a vitória. Quando Jesus diz no final do versículo, tem de bom ânimo, você vai sofrer, vai padecer, a luta vai vir, mas não perca o ânimo. Não perca o ânimo, porque eu venci o mundo. O Salmo 138, 2, ele diz assim, que Deus engrandeceu acima de tudo o seu nome e a sua palavra. Jeremias 1,12, ele diz, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então, profetiza a palavra de Deus, porque funciona. Você vai ver que essa ação sobrenatural vai fluir na sua vida. Agora, para você profetizar a palavra de Deus, tem que conhecer o Deus da palavra. Deus começou o livro do profeta Isaías, no capítulo 1, verso 3, chamando a atenção de todo mundo. Ele disse assim, olha, o jumento conhece a sua manjedoura, o boi conhece o seu dono, mas Israel não conhece o seu Deus. Mas Israel não me entende, não me conhece. Então eu vou dizer para você que está longe dos caminhos do Senhor. O seu Deus é poderoso para te tirar desse vale. O seu Deus é poderoso e Ele já vê você fora desse vale. Por isso que hoje eu sou o canal de Deus para levantar você dentre os mortos. E assim diz a palavra do Senhor. Crê no Senhor Jesus Cristo e Ele te levantará do reino dos mortos e trará você de volta à vida. E eu profetizo sobre a sua vida que está aí do outro lado também. E eu declaro que todos os seus temores vão embora agora. Que todos os ataques e todas as fórmulas infernais que envolveram a sua vida, a sua história, te envergonhou, está te machucando, está te oprimindo hoje. Eu profetizo a palavra do Senhor e eu ordeno agora, receba a vida de Deus onde quer que você esteja, no nome de Jesus. Porque para isso eu vim aqui. E a outra ação sobrenatural de Deus está lá no verso 10. Quando profetizei como Ele mandou, vem o Espírito e agora traz vida sobre esses mortos. Tem muita gente de aparência e nada de poder. Tem muita gente que quer fazer, mas nada de unção. Vem sobre eles. A igreja não pode andar sem o poder de Deus. Impossível a igreja andar sem o poder de Deus. Atos 1:8 diz que nós receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. E eu tenho um texto aqui de João que eu fiquei pasmo, parado. Eu já o conhecia tanto, mas quando eu o li na revelação do céu, ele saltou das páginas desse livro para mim. Está em João 14:16, que ele diz assim: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Mas ele diz assim, mas vós, meu Deus do céu, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco, aleluia, e estará em vós. Meu Deus, quando eu vejo esse texto onde o mundo não vê, o Espírito que está sobre você, o mundo não entende. É por isso que o mundo não entende Deus. É por isso que ele se levanta contra Deus. É por isso que ele não acredita que o mar se abriu. É por isso que eles não acreditam que Jesus ressuscitou. Porque eles não conhecem esse Espírito e nem o poder dele. Mas nós o conhecemos, porque ele estará conosco e em nós. Louvado seja Deus!
Você vai fazer milagres, não é por você, mas pelo Espírito que está em você. Louvado seja Deus! Você não vai ter medo de vírus nenhum, não porque ele não existe, não, por causa do Espírito que está em você. Louvado seja Deus! E eu profetizo, você também não vai morrer, não vai ser envergonhado, não vai ficar entre os piores, e mesmo financeiramente falando, não porque você merece ou não merece, mas por causa do Espírito que está em você. Ele não nos deixará, ele diz, eu vou voltar para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Viu como não dá para entender como é que Sadraque, Mesaque e Abdenego entram na fornalha e o fogo não tem poder sobre eles e nem o cheiro do fogo passa na roupa deles? Por causa do Espírito. Não há vida sem o Espírito. Uma vez eu fui visitar uma mulher, essa mulher chamada Dona Emília, 73 anos, paralítica em cima de uma cama. A filha me levou até ela, e eu digo a vocês, quando eu olhei para aquela senhora, eu já comecei a perguntar a idade dela, e eu disse, poxa, ela já cumpriu os seus dias, tá bom. E a Dona Emília, cheia de gás, cheia de vida, ali em cima da cama, toda gemendo em dores, paralisada, muito tempo paralisada, não sabia mais o que era andar, mas ela tinha uma garra, uma alegria com o seu Senhor, e eu me comovi com aquilo. Então eu me lembro que eu untei minha mão com as minhas mãos com óleo, e eu fui passar nas pernas dela. Ela gritava de dor, porque só de tocar na pele dela, tinha um espírito de enfermidade sobre ela, e ela gemia, ela gritava, e as lágrimas assim jorravam dos seus olhos. Eu falei, meu Deus, eu nunca vi nada igual. Então eu pedi para a filha, eu enchi a mão da filha, eu disse, passe as mãos, agora untada com óleo na coluna dela e vem descendo, por baixo da roupa, vem descendo, e passem tudo aqui. E eu olhei um quadro na parede, alguma coisa que ela havia ganho de alguém que era de terreiro, coisas desse tipo, que eu vou pular essa parte. Mandei tirar daquilo ali, olhei em volta, o ar não estava ainda para a cura. Falei, Espírito Santo, Espírito de Deus, preciso que o Senhor esteja aqui. Eu não posso só estar aqui sozinho. Preciso que a tua presença venha nesse lugar. Aquele quarto que também é a cozinha, é sala, é tudo, foi cheia de um poder sobrenatural. E eu untei aquela mulher com óleo. E eu disse, em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Uma mulher de 73 anos, sentou na cama depois de muitos anos, ficou de pé, começou a andar, e começou a andar na cidade inteira, e todo mundo com medo. Vó, pelo amor de Deus, não anda, a senhora estava assim. E ela dizia a todos, inclusive veio na nossa igreja, depois no culto de ceia, para dar o testemunho e dizer, fui curada pelo poder de Deus. Aleluia! Sem o Espírito não dá. Foi Spurgeon quem disse uma vez o seguinte, é mais fácil um leão virar vegetariano do que a igreja ganhar uma alma sem o Espírito Santo de Deus. E eu digo a você, você não vai para lugar nenhum sem o Espírito de Deus na sua vida. Então, o que é que eu faço? Simples, profetiza. Ó Espírito, vem dos quatro cantos e assopra sobre as áreas da minha vida que já morreram e ressuscita de novo. Aleluia. João 16:8 diz que quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não é você que faz a obra de Deus, é Ele em você. Você é só o canal. Esteja pronto, deixa Ele te usar. Deixa Ele te usar. Algumas pessoas morreram
de tanto que deixaram Deus usar. Outras pessoas não morreram, mas Deus tomou para eles. Eles eram tão espirituais, caminhavam tanto com Deus como Enoque, que Deus falou assim: olha, você veio tão longe, está tão perto de mim, está tão longe da terra, que não quero que você volte. Vem, fica aqui. Então agora eu encerro o nosso momento falando do capítulo 16 de João, verso 13, que quando ele vier, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade. Louvado seja Deus. Ele vos guiará a toda verdade, porque não falará de si mesmo, mas falará daquilo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Povo bendito do Senhor, você que está em casa, ouça a palavra do Senhor. Eu profetizo na sua vida essa noite. E a Bíblia diz que quando ele profetizou, entrou neles o Espírito. O verso 10 diz isso. E se puseram em pé um exército sobremodo poderoso. Um exército sobremodo poderoso. Quando ele profetizou, e eu quero com você, onde você está, na sua casa, nós que estamos aqui na igreja, eu quero que você profetize na sua vida. Ao som desse louvor, nesse tempo onde o tangedor vai trazer a presença do céu, aí na sua casa você vai fechar os olhos e você vai profetizar sobre as áreas que já morreram. E a Bíblia diz: e profetizei, pois, como me foi ordenado. E o Espírito entrou neles e viveram. E se pôs em pé um exército sobremodo poderoso. Só quando o Espírito veio, o morto voltou à vida. É isso mesmo. Só quando o Espírito vem, ele convence esse marido teimoso, essa esposa teimosa, esse filho teimoso, essa filha teimosa. É ele quem convence. Você tem que criar um ambiente propício para a chegada dele. O ambiente da chegada, olha os passos do ambiente da chegada. Obedecer a Deus e a sua soberania e a sua palavra. Ter um canal de identificação por onde Deus fala. Sentir, profetizar a palavra na sua casa, no seu lar, no seu corpo. E depois, vem Espírito. É Deus falando, é a palavra agindo, é Deus exercendo o seu poder através da ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz: entrou nele o Espírito, e reviveram, e viveram, e o morto voltou à vida. E o fracassado triunfou, louvado seja Deus. E o infeliz ficou feliz de novo. E aquele que foi envergonhado na vida, obteve dupla honra. Quero estar em tua presença. Vem Espírito. Nem que seja a última vez. Vem Espírito e assopra na minha vida. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance.
que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Enquanto o louvor ministra aqui, você que está em casa, entre no sobrenatural, veja o invisível, experimente, provoque o sobrenatural. Nós que estamos aqui, eu gostaria que vocês começassem a se unir aí atrás e pudessem orar uns pelos outros agora. Deem as mãos e comecem a orar. Os pastores, os nossos intercessores, deixa a glória de Deus descer aí. Todos se unam, todos se unam, todos se unam. E deixa Deus falar, e deixa o Espírito descer. Aleluia. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que gritar, ore uns pelos outros. Ore uns pelos outros. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. E profetiza, filho do homem. Sopra, Espírito. Sopra, Espírito. Sopra. Ressuscita esse morto. Levanta de novo. Levanta de novo, Senhor. Aleluia. Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar. Seja cheio do Espírito Santo. Você que está em casa, profetiza. Veja o sobrenatural. Atraia pela fé aquilo que é seu por direito. Deus te deu a cura. Deus te deu a vida. Deus te deu a força. Deus te deu a saúde. Deus te deu a glória dele. Aleluia. Aleluia. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Seja a tua vida, que a minha vida 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 seja a tua vida, Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer por essa noite. Todo aquele que crê, receba.
Que cada um consiga ver o seu invisível e experimentar o seu sobrenatural por meio da tua palavra. Profetiza, filho do homem, profetiza a palavra de Deus. E depois chama, vem Espírito Santo. Não há como conduzir esse povo para o céu se tu não estiveres aqui. Não há como haver cura nesse corpo se o seu poder não vier aqui, se a unção não descer aqui, se a palavra não for unida com a fé, a unção não virá. Então vem, Senhor, e opera nos 4 cantos dessa terra. Onde houver uma pessoa de fé, opera em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. Receba em nome de Jesus. E aqui eu quero chamar a pastora Ilse, por favor. Ela tem um recado para você. Obrigado por estar conosco, por ouvir a palavra de Deus e por fazer a palavra de Deus ser viva na sua casa e na sua vida. Deus abençoe todos vocês. Amém, que culto abençoado, que palavra de Deus para nós. E agora eu quero falar com você que está em casa, você que está aqui. É o nosso momento de ofertar diante de Deus, de dizimar. Nós estamos num tempo de reconstrução deste lugar, está muito lindo. Mas agora nós vamos começar a fachada, a calçada, fazer algumas coisas aqui no fundo. Então você que fez um voto com o Senhor, você que se colocou à disposição, nossa, eu quero ajudar, eu quero entregar meu voto, eu quero ajudar nessa construção. Você pode estar trazendo o seu voto na igreja de segunda a sexta-feira, das 2 horas em diante. Sempre estarei eu, tal pastor, sempre tem alguém aqui na igreja para te receber, para orar junto com você. Seus dízimos, sua oferta também, você pode estar entregando aqui. A palavra do Senhor diz que o ouro e a prata é dele. Nós viemos sem nada para esse mundo e vamos voltar sem nada. Nós somos mordomos, estamos cuidando para o Senhor. Ele diz assim que quando nós trazemos as nossas ofertas, os nossos dízimos, Ele abre a janela do céu sobre as nossas vidas e derrama sobre nós bênção sem medidas. Então você pode dizimar, você pode ofertar nessa igreja. Você que está ouvindo a palavra e tem sido tocado pelo Espírito que habita neste lugar e quer fazer a sua contribuição de dízimo, de oferta, quer fazer uma oferta alçada ao Senhor de amor, você pode depositar, fazer uma transferência online no seu app. A nossa conta é Bradesco, agência 2393, conta corrente 6464. Como é uma conta jurídica, tem um CNPJ 04034 558 1000 ao contrário, -49. Coloque todos os dados certinho. Vai sair Igreja Evangélica Cristo Salvo, Ministério Tio Cássio. Estão só te lembrando. Você pode colocar, tá no rodapé lá. Agência 2393, Bradesco. Conta corrente 64645, CNPJ 04034 558 1000 ao contrário, -49. Vou estar orando por você, esse ministério vai estar orando pela sua vida. Você que é fiel a esse ministério, faça a sua contribuição. Entre no mês abençoado em aliança com o Senhor também. Você já pegou sua oferta em casa, seu dízimo, já separou? Vamos orar. Quem está nesse ambiente que já pegou o envelope, separa que eu vou orar por você nessa hora. Pai, em nome de Jesus, eu apresento diante de Ti os Teus filhos com dízimos e ofertas na Tua presença, Pai. Recebe diante de Ti com cheiro suave e agradável. Queima neste lugar essa oferta, para que redunde em bênção sem medidas na vida de cada um e para esse ministério, porque eles estão trazendo primícia à Tua casa e o Senhor é que dá a semente em todo o tempo para o Teu povo. Não há crise quando o Senhor é o Deus dos céus e da terra. Então sobre o Teu povo, sobre aquele que aplicou o coração à Tua palavra e confiou na Tua palavra, que abra-se as janelas dos céus em nome de Jesus. E toda ação contrária do inferno seja repreendida para a glória do Teu nome. Amém. Deus te abençoe. Nos encontramos no próximo culto que tem
E diga assim comigo: isso que é Deus. Isso que é igreja. Isso que é irmão. Pode abraçar o irmão do seu lado. Amém.